para vocês, sem sombra de dúvidas, essa foi a viagem mais cara que a gente já fez em toda a nossa vida. This is our journey, adventures and flavors, they'll set us free. E agora que começa a nossa aventura, esse vídeo vai ser bem detalhado. Vou compartilhar com vocês sobre o país, algumas curiosidades, as escolhas que nós fizemos, os passeios que nós fizemos. Ao final eu vou fazer uma avaliação de como foi a nossa experiência, não só em Santiago do Chile, mas nas cidades ali perto. Nós aproveitamos que estávamos em um lugar muito bem localizado, que é a cidade de Santiago, para conhecer desde alguns povoados, alguns centros de esqui na Cordilheira dos Andes, mas também algumas cidades da costa do Pacífico. Agora eu vou compartilhar com vocês o nosso roteiro, os passeios que nós fizemos e a experiência que nós tivemos. Vocês perceberão que em Santiago existem várias agências de turismo que ofertam serviços especiais para os turistas. Inclusive, muitas dessas agências são fundadas por brasileiros e têm um atendimento em português personalizado para a gente que quer ir para Santiago, quer ir para o Chile e ter uma experiência personalizada por lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas das empresas que nós pesquisamos enquanto nós estávamos lá. São empresas que vocês podem entrar em contato, ver o que eles têm no portfólio e se existe algo que te interessa muito de fazer, com um valor que cabe no seu bolso. Em geral, não tem muita diferença, é um pouco tabelado o valor dos serviços que eles prestam. A segunda coisa é que vocês vão perceber que vários dias a gente saiu de Santiago, nós não ficamos por lá. Isso não quer dizer que quando você for para lá, você realmente precisa fazer esse gasto. Acho que uma viagem super legal é você ir ficar os seus dias ali em Santiago aproveitando. Santiago tem muita história, muito museu, muito centro cultural, espaços abertos, parques, lugares bonitos e que muitas das vezes nem cobram valor para você entrar e aproveitar. Então, realmente ir para lá e ficar só na cidade, aproveitando a história, a cultura e a culinária do lugar, pode sim valer a pena. O raciocínio que nós fizemos foi, bom, nós estamos indo, vamos ficar 10 dias por lá, não sabemos quando a gente terá outra oportunidade para voltar, por que não fazer esse esforço de conhecer outras cidades, outros lugares, destinos famosos que ficam perto da cidade de Santiago. Então foi esse o raciocínio que nós usamos. Como eu comentei com vocês, o nosso primeiro dia foi muito conturbado, porque o transfer não estava lá nos aguardando e nessa história nós levamos muitas horas para conseguir resolver essa questão e chegar no nosso hotel. Nós já chegamos cansados e realmente não conseguimos fazer mais nada nesse dia. No outro dia, o que nós fizemos? Nós usamos o tempo disponível para caminhar livremente pelo centro, conhecer um pouco do lugar, da região em que nós estávamos hospedados e também fomos em busca de uma casa de câmbio para trocar o nosso dinheiro. O primeiro passeio que nós fizemos foi conhecer as cordilheiras de perto. Nós subimos a cordilheira, pagamos um valor de R$250. Nós fomos até Farellones e Valle Nevado. Valle Nevado no período de inverno, assim como Farellones também, fica muito cheio. Então nós fizemos um piquenique em Farellones, que é uma região pico do Vale Nevado, da Cordilheira. O Vale Nevado, inclusive, é onde funciona o maior centro de esqui do hemisfério sul. É nessa região em que no período de inverno os picos montanhosos ficam todos brancos, cheios de neve. As pessoas podem ir até lá não só para esquiar, mas para aproveitar dessa paisagem, brincar bastante, brincar na neve. O guia super atencioso explicou sobre a cultura andina, a vegetação, o funcionamento daquele local. Nós pudemos conhecer um pouco mais sobre o modo de vida das pessoas que vivem por ali, sobre o clima, sobre a vegetação. Foi muito gostoso mesmo. Só um ponto de atenção é que a estrada
é muito sinuosa. Eu fiquei bem enjoadinha durante esse caminho, mas o legal é que o guia vai parando em alguns mirantes, então é uma oportunidade para a gente respirar fundo e acostumando à altitude e também criando forças para voltar para o carro e seguir a viagem. Realmente é muito especial ter essa experiência de pôr do sol na cordilheira. Foi o dia em que nós escolhemos para fazer algo que nós sempre recomendamos a vocês, que é o City Tour, acompanhado de um guia turístico que vai contar um pouco da história do lugar. Nós fizemos esse passeio, ele custou o valor de R$ 150 por pessoa. Ele começa em frente ao Palácio de La Moneda, onde também em muitos dias acontece a troca de guarda, que é uma cerimônia super bonita de ser presenciada ali ao vivo. Nós saímos dali caminhando, passando pelas principais ruas. O itinerário desse City Tour, saindo do Palácio de La Moneda, passa pelo Passeio Bandeira, que é uma rua pintada, super colorida. De tempos em tempos eles renovam a pintura, porque ao longo do tempo vai desgastando. E também tem vários artistas que usam esse espaço para fazer a sua manifestação ali, enfim, deixando algumas mensagens. Então, eles sempre estão renovando essa pintura. Saindo de lá, a gente passa pela Bolsa de Comércio de Santiago, conhece a Rua Nova York, as ruas Paris, Londres, passa pelo Cerro Santa Luzia e ali logo ao lado é a rua onde começa o bairro Lastária, que é onde termina o passeio. Inclusive, nós finalizamos o passeio no Empório La Roça, que é uma sorveteria. Ela está na lista das 25 melhores sorveterias do mundo. Nós provamos esse sorvete. Foi uma delícia esse passeio, conhecer mais da história do Chile e todos os seus marcos ali na redondeza do hotel que nós estávamos hospedados. Então valeu muito a pena fazer esse City Tour. Ah, e uma coisa, nós ganhamos da nossa guia um chip de celular já com internet para a gente usar. Como eu já estava com conexão, nós só pegamos mais um que era para o Pablo colocar no celular dele. E essa informação não estava em lugar nenhum. A agência de turismo não nos disse, nós não sabíamos e acho que é uma informação super relevante. Se você começa a viagem já pelo City Tour, já começa ali ganhando seu chip, se conectando com a internet, sem ter que pagar um valor adicional por isso. Em nosso quinto dia, nós aproveitamos para explorar a região do Vale do Maipo, lá no Chile. Essa região é uma forte produtora de vinhos. O Chile é famoso pela qualidade dos vinhos que ele produz, bem como pela qualidade do pisco, que é uma outra bebida que tem por lá. Então, nesse dia, nós fomos fazer um tour na vinícola Conceitoro, que é a vinícola produtora de um dos vinhos que o brasileiro adora, que é o vinho Casilheiro del Diablo. A Conceitoro produz vários vinhos. Esse tour que nós fizemos, nós pagamos um valor de R$230. Estava incluído não só o transfer do nosso hotel até a vinícola, mas também a degustação dos principais vinhos, um tour com guia bilíngue para ele explicar um pouco a qualidade dos vinhos que são feitos ali, as espécies de uva, um pouco sobre o processo mesmo de produção. A gente termina o tour na loja de vinhos e uma dica que eu dou é, antes de ir para essas regiões, sempre vá até o supermercado e olhe os valores dos vinhos por lá. Por quê? Nas vinícolas, nós terminamos o tour na loja, onde a gente pode comprar algumas lembrancinhas e também comprar dos principais vinhos que eles têm por lá. Como é um espaço realmente voltado para o turista, os preços são um pouco mais altos do que no mercado em geral. Então, por exemplo, na Conceitoro, nós não compramos nenhum vinho por lá. Dado que eu já tinha ido no supermercado e visto os valores, dava uma diferença pouca, mas significativa para quem quer comprar muito vinho. E algo que é importante falar também é que a gente tem um limite de garrafas de vinhos que pode levar do Chile aqui para o Brasil. Cada pessoa pode trazer para o Brasil até 12 garrafas de vinho. Isso é importante você ter em mente, não só para organizar na hora de pensar na sua franquia de bagagem, mas também não sair comprando as coisas adoidado e no final das contas não conseguir trazer para o Brasil.
Nossa próxima parada foi em Cajón del Maipo, que é uma região também da Cordilheira dos Andes. Nós fizemos esse passeio para conhecer o Embalse Eliezo, que é um reservatório de água natural de lá, mas belíssimo, tem um mirante lindo. Nós aproveitamos essa ida também para fazer um piquenique, conhecer algumas paradas, alguns pontos turísticos aí ao longo deste caminho. Este passeio ficou um valor de R$300 por pessoa. Tem um detalhe que a agência de viagem acabou não falando pra gente, e eu acho super importante compartilhar com vocês, é que tem passeios que fazem Embalse Eliezo com Termas Colinas junto. Eu acho que vale muito a pena, se você tem tempo e disponibilidade, fazê-lo. Ele aumenta em R$200 o valor do passeio, mas ele aumenta também o tempo para você conhecer essas piscinas de água quente naturais que ficam na Cordilheira dos Andes. Pelo que as pessoas nos contaram, o lugar tem uma estrutura até improvisada que você pode ir lá, trocar de roupa, colocar uma roupa de banho, entrar nas águas, porque são águas quentes, e ao final se trocar e seguir o seu passeio. O nosso sexto dia, nós fizemos um bate-volta até as cidades de Vinha del Mar e Valparaíso, em direção à parte litorânea ali do país, onde está o Oceano Pacífico. Nós saímos super cedo do hotel. Esse passeio custou um valor de R$250 por pessoa. A primeira parada foi em Valparaíso. Nós andamos ali pelas principais ruas da cidade, conhecemos alguns pontos turísticos, pudemos ver a estética da arquitetura do lugar, com as cores, com as ruas mais estreitas. Pudemos conhecer um pouco mais sobre a cultura ali de Valparaíso, como a cidade se formou, a questão dos morros, da arquitetura, das casas coloridas, das ruas super estreitas. Nós também tivemos a oportunidade de fazer um mini passeio de barco lá no porto para ver de perto os leões marinhos. Então, assim, realmente foi muito rápido, mas deu para ver as principais coisas de Valparaíso. Já no final da manhã, depois de nós termos visto esses leões marinhos, nós saímos de Valparaíso em direção à Vinha del Mar. Não só para almoçar, mas também para poder andar um pouquinho ali para a cidade. Realmente foi muito corrido, precisa ir para ficar, porque desse jeito que a gente fez, a gente conseguiu dar o check de que conheceu as duas cidades, mas a gente não conheceu com profundidade, enfim, foi bem cansativo até. Mas em Vinha del Mar, nós fomos ali nos principais pontos, a gente almoçou num lugar super gostoso, na beira do mar. E antes de sair da cidade, nós passamos no museu que tem uma escultura original dos moais que ficam na Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. Então, quem tem vontade de conhecer a Ilha de Páscoa, ver de perto esse fenômeno arquitetônico, né, histórico até, que pertence ao país, pode ter a chance de ver uma amostra de toda essa magnitude ali em Vinha del Mar. Então fica a dica para vocês. Eu acho que esse é um dos passeios que nós fizemos, que se você tem menos dias para aproveitar ali em Santiago, não vale a pena fazer tão corrido assim. Agora, se você tem mais tempo, mais dias, acho que vale sim ir para lá, mas para ficar hospedado e aproveitar um pouco mais. O nosso sétimo dia, nós fizemos um passeio que também foi em direção ao Oceano Pacífico, mas dessa vez para conhecermos Algarrobo, Isla Negra e também fazer um tour com degustação de vinhos na vinícola Unduraga. Esse passeio custou o valor de R$400 por pessoa. Assim que a gente sai de Santiago, acho que em questão de 1 hora, nós já chegamos na região desta vinícola da Unduraga, que eu não conhecia, também não tinha provado os vinhos até então, e foi um tour muito gostoso de se fazer. O guia super animado, ele já estava acostumado a receber brasileiros, então dizia que as pessoas chamavam ele de Agostinho Carrara, porque realmente ele lembra o ator Pedro Cardoso. E nós terminamos
esse turismo guiado dentro da vinícola e uma área preparada para a degustação dos vinhos. Eu adorei os vinhos da Unduraga, trouxe vários para casa. Neste caso, eu acho que realmente vale a pena comprar na loja da vinícola, porque os preços estavam melhores do que no mercado e havia mais opções de vinhos na loja de lá. Nós saímos de lá em direção a Algarobo, que é um distrito ali na beira do mar, que tem um condomínio fechado com um restaurante muito gostoso. Foi ali que a gente almoçou. E esse restaurante fica em frente a uma piscina gigante, assim, uma das maiores que existe na América Latina, se eu não me engano. Depois do almoço, um almoço animado, com música, um cardápio bem gostoso mesmo. Nós saímos de lá em direção à Isla Negra, porque é onde fica uma das casas do poeta Pablo Neruda. O Neruda tem 3 casas ali no Chile. Tem uma que fica em Santiago e também é museu, outra que fica em Vale Paraíso, que também funciona um museu, e essa de Isla Negra. Nós achamos que esse passeio não vale muito a pena de ser feito com essa formatação que eles oferecem. Além de ser muito caro, o roteiro foi muito mal planejado. Imagina vocês que a gente sai super cedo de Santiago, faz uma parada gostosa para um café da manhã e logo depois, antes das 10, já chega numa vinícola, não só para conhecer, saber da produção do vinho, mas também para fazer uma degustação. Eu não estava nada animada em tomar vinho àquela hora da manhã, achei muito esquisito, acabei provando, gostando, mas só porque eu já tinha pagado por esse serviço. Se eu não tivesse pagado, com certeza eu não teria tomado tanto vinho às 10 horas da manhã. A outra coisa, que é um dos maiores atrativos desse passeio, é realmente a gente poder conhecer a Casa Museu do Neruda. É muito legal. Aí você chega lá em Isla Negra, a entrada da casa não está incluída no passeio e o tempo que a gente tem para ficar lá é super curto. Eu e o Pablo, nós pagamos para entrar na casa, assim como outras pessoas que foram para esse passeio porque queriam ter a oportunidade de conhecer essa casa-museu, onde tem vários manuscritos dos livros que foram escritos pelo Neruda, e aí você chega lá e você tem pouquíssimo tempo para aproveitar. A casa é muito bonita, fica na beira do mar, tem toda uma estrutura pensada para a experiência do visitante e de repente você precisa fazer essa visita correndo porque realmente não há tempo. Um outro ponto negativo é em relação ao almoço. O almoço estava uma delícia, o lugar é realmente gostoso, mas era muito caro. Não tinha nada ali perto. Como a gente entrou dentro desse condomínio, é um condomínio super extenso, você não achava em um raio de 1 ou 2 quilômetros nenhuma outra opção de restaurante. Então era a única opção que você tinha e realmente não era barato. Um prato para cada um de nós, gostoso, mas não era comida farta que dava para dividir, ficou mais ou menos em 120, 150 reais. Nosso 8º passeio foi conhecer Portillo e Laguna de Linca. Nós pagamos o valor de 300 reais. Nesse valor estava incluído não só o transfer até esse lugar, mas também o piquenique, um guia bilíngue que fez várias paradas conosco ao longo do caminho para poder explicar sobre alguns marcos que fazem parte da história do Chile. Nós também passamos pela estrada Los Caracoles. Quem assiste alguns documentários aí de pessoas que viajam de motorhome já ouviram falar dessa estrada, que é uma estrada que liga a Argentina ao Chile. Inclusive nós fomos até a fronteira da Argentina com o Chile, ali onde fica a região de Mendoza. Foi muito gostoso. Lá em Portillo, que é um hotel que também funciona como estação de esqui na época do inverno, nós tivemos a oportunidade de tomar um café lá dentro, ir na loja do hotel, conversar com as pessoas. É um lugar bem gostoso. Em seguida a gente fez a caminhada, que é uma caminhada curta, mas bem íngreme, bem severa, até a Laguna de Linca, que é essa lagoa azul super bonita, impactante. Saindo de lá, nós fizemos um piquenique num lugar que funciona também como um abrigo para algumas lhamas, então a gente aproveitou esse espaço para interagir com os animais e também comer um pouquinho. Eu acho que vale a pena fazer esse passeio,
não só pelos lugares em que a gente vai, mas pela beleza de todos eles, pela importância que os lugares que nós paramos têm para a região. Em nosso penúltimo dia em Santiago, nós aproveitamos para ir ao Costaneira Center, que é um dos maiores centros comerciais ali da cidade, é um shopping center super famoso, grande. Nós já tínhamos ido lá outro dia, mas voltamos para conhecer o Sky Costaneira, que é o maior mirante da América Latina. É super alto, de lá a gente tem uma vista 360, não só da cidade de Santiago, mas também da cordilheira. Nós pagamos o valor de R$120, crianças de 0 a 3 anos não pagam e de 3 a 14 anos, se eu não me engano, pagam uma parte desse valor, menos que a metade, inclusive. A experiência no Sky Costaneira é uma experiência muito bonita para quem gosta de ver as cidades do alto. Mas se você é uma pessoa que tem medo de altura e fica com vertigem, esse não é um passeio para você. Uma coisa importante para compartilhar com vocês antes de fechar os passeios é você mesmo ter consciência do quanto você está disposto não só a investir, mas também a deixar o seu dia cheio de coisas para fazer. Dentro do nosso roteiro, nós optamos por não colocar mais de uma coisa por dia, porque nós realmente não queríamos fazer as coisas correndo. E quando eu entrei em contato com as agências, as pessoas sempre falavam assim: coloca o City Tour no mesmo dia do piquenique com pôr do sol no Vale Nevado, em Farellones. E eu não queria, e eu bati o pé falando que não. Teve uma situação até que eu achei meio chata, porque eu queria fechar 3 passeios ou mais com a agência, e eles queriam me convencer a fazer uma organização diferente, e eu disse que eu não queria, que eu ia fazer daquele jeito. Então foi uma situação meio chata, eu tentando fechar os passeios nas datas e horários que eram mais convenientes para mim, e eles queriam me convencer de colocar tudo no mesmo dia, dizendo que era melhor, que assim eu ia ter mais dias para aproveitar a cidade, sendo que não era algo que eu queria. Eu já tinha visto muito a respeito desses passeios e eu realmente não queria deixar o meu dia muito cheio para poder aproveitar um pouco do hotel, descansar também. Foi ótimo eu ter tomado essa decisão, porque no nosso segundo, terceiro dia lá, nós conhecemos um casal de brasileiros que passou um apuro com essa história. Eles fecharam o City Tour pela manhã e um passeio que sairia logo às 2 da tarde. E como o City Tour pode durar entre 4 e 6 horas, eles acabaram muito tempo ali no passeio, e quando terminou já não dava tempo deles voltarem para o hotel e o transfer do passeio da tarde buscá-los. Eles entraram em contato com a agência e a agência disse que não podia fazer nada. Por que a agência não podia fazer nada? Porque nem todas as pessoas que nos levam para os passeios que a gente compra com essas agências são funcionários da agência. Então vamos supor, se a agência só fechou 2 passeios de City Tour pela manhã e 2 passeios para Vale Nevado à tarde, eles entram em contato com a agência parceira e passa essas pessoas para eles. Então a pessoa que fez o City Tour desse casal de manhã não era da mesma agência da pessoa responsável pelo passeio deles da tarde, e só respondeu para ele: eu lamento muito, você se atrasou, não é nossa responsabilidade. Então fiquem muito atentos a isso, conversem bastante com a agência que você optar por fechar o passeio, peça muita transparência nessa questão, e além do mais, insista muito sobre os lugares em que eles levaram vocês durante as paradas, porque às vezes você vai achando que terá uma opção mais econômica para alimentação, para comprar uma água ou algo assim, e você não terá. E agora, já que eu já comecei a falar de valores, eu quero fechar esse vídeo falando dos valores da alimentação lá no Chile. Se você vai querendo conhecer a alimentação no Chile, é completamente diferente da alimentação no Brasil. A gente acha algumas coisas até parecidas, mas a base alimentar é muito diferente. Lá eles têm mais peixes, mais legumes, verduras, as frutas, tem muita opção. E aqui a gente tem uma alimentação baseada no arroz, feijão e carne. Inclusive carne quase não acha lá, e quando acha é muito caro.
Se você vai para lá querendo conhecer os restaurantes mais badalados, se prepare porque é muito caro, é muito mais caro do que os restaurantes aqui em São Paulo, por exemplo. E as opções de restaurante que não estão aí no hype, não são os mais badalados, os mais famosos, mas são ótimos e super atende, também não é barato. Então, por exemplo, se você vai pro Giratório, pro The Vikingos, Ocean Pacific, Pátio Bela Vista, uma refeição por pessoa não vai sair menos que 160, 200 reais. Mas, se você busca outras opções, você até acha opções de 70, 80 reais, mas tem que andar, tem que procurar e tem que conversar com as pessoas. A comida não é tão bem servida, então se você vai com outra pessoa e acha, tudo bem, vou pagar 120 reais no prato, mas dá para 2 pessoas comerem, não se engane, não dá para comer. A nossa viagem ficou muito cara. Ficou cara não só pelos valores que a gente teve que pagar de passeios, de voo, hotel, transporte e tudo mais, mas também pela alimentação. A alimentação encareceu em muito a nossa viagem. Óbvio que eu adorei a comida. O salmão do Chile é um dos melhores do mundo, acho que só perde para a Noruega. O ceviche é incrível, as empanadas, as bebidas, mas não é nada barato. Agora, vinho é muito barato, chocolate é muito barato. No centro da cidade tem uma distribuidora de chocolates chamada La Mundial, que você compra chocolates importados ou chocolates de lá a um preço muito barato, mais barato que nos supermercados grandes. Vinhos também, vinhos que no Brasil costumam custar 50, 60 reais, lá você compra de 12, 13. Vinhos que aqui são 100, 150, 200 reais, lá você compra por 30, 40 reais. Então essas coisas valem muito a pena. Agora, cerveja é muito caro, uma long neck no supermercado você pode comprar por 15, 16, 17 reais, imagine no bar, né? O pisco lá é muito barato, a gente trouxe pisco, inclusive, é a cachaça deles, né, que é um destilado da uva, é muito barato também. Quem acompanhou a gente pelo Instagram viu que eu evitava falar um pouco disso, porque eu não queria ficar reclamando o tempo inteiro. Mas assim, se você está indo para lá, não dá de barato. Um hambúrguer em conta com batata fritas é 55, 60 reais. Aí as pessoas podem falar, poxa, mas em São Paulo também é assim. Se você for no McDonald's, por exemplo, você pega um combo do dia, o refrigerante é refil, você toma à vontade, você paga, sei lá, 30 reais, 34 reais. Então, realmente não é barato. No dia que nós fomos para Portillo e Laguna de Linca, nós não pudemos tomar café da manhã no hotel porque a gente saía de madrugada de Santiago. A estrada, né, não só por conta do trânsito que a gente poderia pegar, mas também por conta da distância. O único lugar que a gente conseguiu parar com o carro para tomar café da manhã, 2 sanduíches misto quente, né, misto com ovo mexido e 2 cappuccinos, ficou num valor de 120 reais. Gente, é muito caro. Imagina, 2 fatias de pão com ovo, 2 cafés pequenos por esse valor. Então, assim, se for, aproveite muito e se prepare, porque realmente o brasileiro gosta de comer bem, comida farta, e a gente não paga um valor desse para comer tão bem aqui no nosso país. No Chile, realmente, a alimentação extrapola os nossos custos. Tuesday, sushi, Sundays too. Foodies on the run, our taste buds never lose. Wander and savor, this is our journey. Adventures and flavors, they'll set us free.